O título da nossa mensagem é Amor, a maior responsabilidade e evidência de um cristão. O texto, como há pouco falamos, se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 36 e o versículo 37. E diz assim: qual destes três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Queridos, aqui estamos diante da famosa parábola do bom samaritano. E esta parábola, para que nós possamos ter aqui a devida e correta compreensão, é preciso antes verificarmos o contexto em que nosso Senhor Jesus Cristo se encontrava quando a contou. E ocorre que um especialista da lei, ao perguntar a Jesus sobre o que precisava ele fazer para herdar a vida eterna, e este cidadão, ele fez essa pergunta, mas o fez de forma muito dissimulada. Ele tinha aqui o intuito de pegar Jesus no contrapé. E ele fez essa pergunta da seguinte forma, o que nós vamos encontrar no versículo 25, quando ele diz: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então lhes responde com outra pergunta, dizendo: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Aí está no versículo 26. E o especialista da lei responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está no versículo 27. E quanto à sua resposta, Jesus então lhe disse: está correto. Versículo 28. Faça isso e você viverá. Porém, querido, esse especialista da lei, esse doutor da lei, esse teólogo, ele se justificou e contrapôs a questão em tese, dizendo a Jesus, perguntando: e quem é meu próximo? Versículo 29. Então, queridos, os mestres judeus, tais como esse especialista, esse teólogo, que aqui dialogava com Jesus, e também não somente eles, mas muitos teólogos e estudiosos da Bíblia dos dias de hoje, eles gostam muito de debater questões importantes, e questões também não somente importantes, mas até certo ponto um tanto delicadas quanto à doutrina. E aquele especialista da lei, ele queria muito saber o que nosso Senhor, ele tinha a falar sobre o assunto em questão. Aquele especialista da lei, ele não queria de forma, digamos, sincera, buscar a verdade sobre a sua pergunta, sobre a sua indagação. Não era o objetivo dele. O que ele queria mesmo é que Jesus passasse um humilhante vexame, pois ele, presunçosamente, aquele especialista da lei, ele tinha em mente que a certeza de que iria vencer Jesus nesse debate. No entanto, este teólogo, mediante as palavras de Jesus, ele viu-se encurralado, sem ter o que dizer. E, portanto, ele se esquivou de responder a Nosso Senhor, contrapondo com a pergunta: agora, me diga uma coisa, quem é meu próximo? E diante disso, Jesus respondeu-lhe contando exatamente a parábola do bom samaritano.
e o fez a fim de que sua consciência fosse confrontada. Essa era a intenção de Jesus, confrontar a consciência daquele homem. Afinal, queridos, eis aqui exatamente o objetivo da parábola: dar ênfase ao verdadeiro amor fraternal. E olha, queridos, todo salvo do Senhor, ele tem como responsabilidade a submissa observância quanto ao mandamento mais importante. Mandamento esse que o especialista da lei cita com exatidão, e ele faz pelo conhecimento que tinha. Ele faz isso a partir de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz lá: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E também ele lastrou-se para responder a Jesus em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, que diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então, queridos, é preciso entendermos que somente poderemos agradar a Deus se conseguirmos agradar o seu principal mandamento. É verdade que nós não somos salvos por guardarmos a lei, mas sim pela fé em Jesus, o Filho de Deus. Mas uma vez que nós somos salvos, portanto, temos em nós o Espírito Santo habitando. Amém? E se o Espírito Santo habita em nós, esse mesmo Espírito, o Espírito de Deus, Deus habitando em nós, ele vai nos ajudar a nos encher, em especial os nossos corações, de muito amor. De muito amor. Então, diante dessa capciosa pergunta, dessa maligna pergunta, e a consequente, não menos capciosa resposta daquele teólogo, nosso Senhor lhe apresenta a parábola do bom samaritano. Muitas pessoas, ao discutirem certas questões, elas trilham no campo da subjetividade, da conjectura, de coisas que não são absolutas, de coisas que parece que é, mas pode não ser. Do eu acho, eu penso. E sendo assim, Jesus, ao ver a intenção daquele especialista da lei, Jesus lhe apresenta a parábola, ou seja, nosso Senhor lhe apresenta um caso concreto, e não um caso subjetivo. Jesus lhe apresenta algo objetivo, e não algo cheio de rodeios, e não algo abstrato. Jesus, ele não lhe apresenta algo que fica no campo das ideias e do achismo. E não somente isso, do relativismo. Ou seja, geralmente as pessoas vão discutir algo, e quando passam a discutir, diz: epa, em que termos você está falando? Tudo é muito relativo. Depende do ponto de vista, depende de como vemos. Mas Jesus não, Jesus vai direto ao ponto, ele é objetivo. Afinal de contas, ele é absoluto. E aqui, queridos, longe de passar, vou salientar mais uma vez, longe de passar em nossas mentes que Jesus está a falar àquele homem, dizendo-lhe que a salvação vem pelo estrito e rigoroso cumprimento da lei. Está longe disso. Nem sequer imagine isso.
que aqui o samaritano representa Jesus, que não. Saia dessa. Não é por aí. Afinal, o propósito, queridos, da lei não é salvar. O propósito da lei não é salvar o pecador, mas é produzir nele a clara compreensão do pecado nele próprio. Portanto, fazê-lo entender o quanto ele é necessitado de ser salvo, pois afinal é um pecador completamente culpado, indesculpável, injustificável. É impossível ao ser humano pecador amar ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e amar o seu próximo com a si mesmo. É impossível. Por si próprio, não tem como. Por ele mesmo, não há como. A lei, não é que a lei é ruim, a lei é boa. A lei diz, não roube, não mate, não adultere. Não é isso? Então ela é boa. O problema está em nós, que nós não a cumprimos. E não temos como cumpri-la. Por nós mesmos, não. Então, dado o fato desta impossibilidade na vida de todas as pessoas, é que precisamos da misericórdia e da graça de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a vida eterna é uma verdade somente para aqueles que diante da lei reconhecem o quanto são pecadores perdidos e que somente existe salvação por meio da fé na graça de Deus, ou seja, no nome do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. De outra forma, esqueça. E diante da resposta do especialista da lei, eis as palavras de Jesus. Ele diz: você está correto. Faça isso e você viverá. Assim, querido, se sua referência à lei tivesse tido um efeito positivo, se quando aquele teólogo, aquele mestre da lei, aquele especialista da lei, se ele quando fizesse referência à lei, mas essa referência fosse com efeito positivo, a sua resposta seria completamente diferente, o seu entendimento completamente diferente. Se ele tivesse esse entendimento, ele olharia para Jesus e dizia: misericórdia. É exatamente isso que o Senhor deseja em mim, que eu o ame acima de tudo e ame meu próximo também. Então ele olharia para si e diria: miserável homem eu sou. Eu estou completamente perdido, eu estou morto e sem qualquer esperança. Então ele clamaria ao Senhor, ele diria: ó Deus, perdoa-me pelo que sou. Tem misericórdia de mim, pois reconheço meus pecados e nesse instante eu me lanço nos teus braços de amor. Eu peço-lhe, Senhor, por tua graça, Senhor, me salva. Se fosse um entendimento positivo. Mas não foi. Aquele homem, cheio do seu orgulho, cheio de muita presunção, cheio de muita autossuficiência, achando-se o mais certo de todos, achando-se que nunca fez mal a ninguém, achando-se que nunca ofendeu ninguém, cheio de muito orgulho. Então ele buscou justificação para si e disse: e quem é meu próximo?
E dessa forma Jesus o respondeu, contando a história do bom samaritano, a fim de fazer um apelo à consciência daquele homem. Portanto, quero juntamente com todos vocês, eu quero aqui observar 3 sublimes lições que nosso Senhor, Ele vem nos conceder nesta noite através desse texto, entre os versículos 29 ao 37. A fim de que tenhamos em mente o significado do verdadeiro amor. E a primeira lição é para que nós venhamos ver que o quanto nós minimizamos o significado do amor. E quando nós enxergarmos isso, verificarmos que esse verdadeiro amor, ele é raro, ele é raríssimo. Versículo 30 ao 32 diz assim: Jesus respondeu com história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então, queridos, aqui está a lição nesse texto que deve saltar aos nossos olhos de forma enfática. Jesus conta que certo homem em sua viagem, ele foi atacado por bandidos. Bandidos esses que levaram tudo quanto ele tinha, deixando-o ali, deitado na beira da estrada, mortalmente ferido. Nosso Senhor também conta que pelo mesmo caminho, repito, o mesmo caminho, seguia um sacerdote e um levita. E estes, um após outro, passaram pelo mesmo caminho. Contudo, o que fizeram? Nada. Nada fizeram pela vida daquele homem quase morto, largado à beira do caminho. E conforme nos relata o Evangelho, estes dois homens, eram homens que tinham ofícios religiosos. E por isso deveriam ter uma conduta diferente da que tiveram. Ou seja, eles deveriam ter lançado suas mãos em ajuda àquele pobre homem aflito. Mas o que fizeram? Nada fizeram. Longe disso. Eles fizeram mais de conta que nada viram. Tem aquela história, não estou nem vendo. E desviaram-se daquele pobre homem. Aqueles homens deveriam pôr sua profissão de fé aqueles homens, eles deveriam colocar mediante aquilo que eles criam, mediante ao que eles tinham e falavam sobre como Deus da vida deles. Eles deveriam mostrar-se diferente. Eles deveriam demonstrar disposição, de atenção e também empenho, sendo solícitos, solidários àquela situação. Porém, muito pelo contrário, eles se apresentaram
como verdadeiros egoístas, insensíveis, porque todo egoísta é insensível. Insensíveis a toda a situação de urgente ajuda quanto àquela vida largada e incompleta dores. Muito por certo, aqueles homens falaram a si mesmos, como é comum nas vidas, onde o egoísmo impera, onde o egoísmo é triunfante, e aonde o altruísmo, ou seja, o interesse pelos outros, não existe. E eles devem ter dito, eu não vou parar, eu nem sei quem é. Se ele está assim, largado e sozinho, quase morto, deve ser pelas coisas que tem feito, deve ser por sua má conduta. E outra, eu tenho muito o que fazer, eu não sou nenhum desocupado, eu estou sem tempo, alguém vai vir atrás de mim, quem sabe pode ajudá-lo, ou seja, omissão e transferência de responsabilidade. Não faz o que teria que ser feito e ainda por cima joga para outro fazer. E talvez ele ainda tenha falado a si mesmo, eles tenham falado a si próprios, tipo, e também eu tenho coisas mais importantes a fazer do que parar para ajudar um indigente, um estranho, um marginal. Enfim, queridos, as desculpas e justificativas foram as mais variadas. Desculpas e justificativas que nós muito bem conhecemos. Muito bem conhecemos, todos nós. E o resultado é que nem o sacerdote e tampouco o levita nada fizeram. Eles simplesmente atravessaram o caminho e passaram longe daquela vida. Queridos, o que estamos aqui a falar é algo que mais do que nunca se vê no mundo todo. De fato, o egoísmo é uma nítida característica evidenciada na grande maioria da humanidade, na grande maioria. O que nós ainda conseguimos ver são alguns poucos e esparsos atos de contribuição ali e acolá. Natal, dar peixe na Semana Santa, na época da pandemia ali e acolá alguém dá uma cesta básica, ou parar dar um trocadinho. Poucos e esparsos atos de contribuição. Tem muita gente que usa o final do ano e diz assim, eu vou abençoar alguém para ver se eu escapo. Não à toa que os asilos, as instituições que têm lá idosos, e tantas outras instituições filantrópicas, é quando mais recebem doações, é no Natal. Tempo de amor. Comeu o peru, acabou o amor. Muitas das pessoas, quando eventualmente se prestam a ajudar, fazem daquilo, sabe o quê? Que lhes sobejam, que sobram, está sobrando. Só dá resto. É tudo que sobra.
Essas sobras são migalhas. São atos de bondade, contudo, atos de bondade mesquinhos. Ou seja, são as obras dos recursos, a sobra do dinheiro, a sobra do que tem. São as obras do tempo. Se tiver sobra de tempo, eu faço, eu oro. Até oração, muitos têm feito dela uma ação mesquinha. Ora quando se lembra, quando tem tempo e por aí afora. São sobras da atenção, são sobras de carinho, são sobras até de um abraço. De um abraço. São sobras de uma ligação. Todo mundo hoje tem um telefone. Não liga. Se quer, uma mensagem. Ora, se não dá uma mensagem de ligação, pior ainda. E hoje nem tem aquela história, né? De ligação é cara, que acabou meus créditos. Agora, os atos de bondades que demandam custos, mas custos sacrificiais, estes são atos raríssimos. O que demanda sacrifício é raro. O que ainda tem, e pouco tem, esparsamente são aqueles que sobram, que sobejam. Mas os sacrificiais são poucos, são raríssimos. Dar de mim, além de mim, é raro. Existem inúmeras pessoas vivendo dificuldades. Pessoas que precisam de uma mão amiga, mas estas não encontram essas mãos amigas. E existem muitos sacerdotes e levitas que veem, que enxergam essas pessoas, contudo, atravessam o caminho e passam longe, esquivando-se de forma egoísta de ajudá-las. Sim, queridos, de fato, é claro como um dia ensolarado, o quão é raro evidências do verdadeiro amor. Raríssimo. E quanto mais ainda nós vivermos, mais veremos e teremos certeza que pouquíssimas, são as pessoas que voltam seus olhos aos necessitados sem serem levadas por motivos interesseiros. O amor altruísta, desinteressado e puro é algo muito raro nas vidas das pessoas. É como disse o pastor John Charles Riley, e ele fala o seguinte: o amor altruísta é tão raro quanto diamantes e rubis. E o mais triste disso é ver esse amor em falta na vida de muitos cristãos. Isso é o mais triste. Cristãos que dizem eles serem conhecedores do amor de Deus, mas não se enxerga
evidências desse amor em suas vidas, vidas que dizem que conhecem o amor de Deus. E por esse amor foram transformados. E por esse amor foram feitas novas criaturas. Que agora, por terem sido salvos pela graça, estão de antemão preparados, criados em Cristo Jesus para a prática de quê? Das obras egoístas. É isso? Não. Das boas obras. Das obras realizadas em amor verdadeiro. Dizer que conhece o amor de Deus e não exercitar esse amor de Deus, a palavra de Deus diz: você não conhece Deus. Porque de fato é ilógico. É completamente desconexo. Exatamente por isso é que devemos ter muito cuidado quando colocamos toda a nossa confiança em pessoas e não em Deus. As pessoas falham conosco e elas falharão. Mas Deus jamais irá nos decepcionar, queridos. A palavra de Deus ela é imutável, a nossa não, muda daqui para ali. Eu falo uma coisa agora, amanhã é outra. Você fala uma coisa hoje, amanhã você já fala outra. Mas a palavra de Deus ela é imutável. Portanto, queridos, a bondade de Deus, o seu amor, eles são infalíveis. Eles não falham. Não à toa que o salmista escreve o Salmo 62. Eu aqui tiro só o versículo 5, quando ele diz: que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está minha esperança. Deus, ele é a fonte da nossa salvação. Portanto, é nele que nós estamos completamente fundamentados, visto que ele é a nossa rocha e jamais seremos abalados. Ele, queridos, é ele o nosso refúgio. Portanto, nele está a base da nossa esperança. Queridos, esse Deus a quem servimos, a quem professamos o nosso amor, a nossa fé, ele é a glória e nele haveremos de ser glorificados. Ele é a fonte de todo poder. Ele é a fonte de toda graça. Louvado seja o nome de Jesus. Então, diante disso, devemos ser imensamente gratos a Deus, por ele não ser como nós, homens, seres humanos, mas que o fato de nós sermos completamente cientes disso, que ele não é como nós, mas isso seja motivação, seja a grande e única motivação de agirmos conforme o seu amor com o qual ele nos amou. Aí, sendo assim, sabe o que ele diz a mim e a você? Amados do Senhor, lavados e remidos, ele diz: vá e faça o mesmo. Segunda lição. A primeira lição nos fala que esse amor é raro. Mas uma vez que nós fomos amados com esse amor e exercitamos esse amor, essa parábola vai nos dizer
quem são aqueles a quem devemos amar com este amor verdadeiro? Quem são? Versículo 33 diz: então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Nosso Senhor Jesus Cristo nos afirma nesta parábola que somente um homem, e este era samaritano, foi quem socorreu aquele viajante ferido. E como sabemos, esse homem, sendo ele samaritano, ele fazia parte de um povo que tinha profundas divergências e desavenças com os judeus. E então o samaritano poderia ter usado como desculpa para não parar e socorrer o viajante ferido. Ele poderia usar como desculpa o fato de estar numa região que pertencia aos judeus. Aquela região estava sob a jurisdição do povo judeu. Afinal, era a estrada que ligava Jerusalém a Jericó. E ali havia ocorrido o quê? Um assalto com tentativa de assassinato. E, portanto, ele poderia dizer: quem tem que resolver essa bomba, esse problema, são os judeus, e não eu. Eu sou samaritano. Contudo, queridos, o samaritano, ele não agiu assim. Ele não agiu sem qualquer indisposição. Ele não teve indisposição. Ele colocou-se em solícito pronto socorro. E o que é que ele faz? Ele passa imediatamente a ajudar o pobre homem ferido. Na hora. Ele, quando avistou aquele homem, o que é que ele faz? Ele não atravessa a estrada, mas ele segue para perto do homem. Ele apea-se de sua montaria, sem fazer qualquer pergunta, e passou a assisti-lo, a ajudá-lo, a socorrê-lo. O samaritano simplesmente ele exerceu aqui um ato de compaixão pelo necessitado. Ele não olhou dificuldades, ele não olhou perigos, ele não olhou o atraso que teria na sua viagem, ele não olhou nenhum desconforto que poderia passar e outras tantas coisas que os sacerdotes e os levitas olharam. Ele simplesmente cegou a estas coisas e tantas outras e de forma altruísta foi socorrer o ferido. E sabe o que é que Jesus diz a nós hoje de noite quanto a isso? Vão e façam o mesmo. Querido, Jesus está falando aqui a todos quanto dizem serem seus seguidores, visto o que confiaram nele e creram no seu evangelho. Você confia no Senhor Jesus? Você crê nele? Você crê no seu evangelho? O evangelho lhe salvou? Então ele nos diz: precisamos ter disposição para manifestar compaixão, bondade e amor a todos que se acham em necessidade. A nossa disposição em fazer o bem, ela não pode estar voltada somente aos nossos familiares e pessoas a quem nutrimos bem-querência e simpatia. É bom demais. Fazer o bem a meu filho, fazer o bem a Gabriel, meu irmão, ou a algum de vocês, é fácil demais. Se bem que ainda assim nós não fazemos. Muitas vezes nem aos nossos filhos.
e nem os nossos filhos a nós. Contudo, queridos, nós precisamos exercitar esse amor como salvos do Senhor nas vidas de todos que se encontram caídos, feridos, abandonados e perdidos. E quando nós vamos fazer isso, quando vamos fazer o bem a alguém, nós não temos que fazer uma consulta, investigação aprofundada de sua vida, saber do seu passado, não. A questão que nós devemos nos prender é se estes de fato estão em dificuldades. Estão? Faça. Qual é a outra questão? Se estes de fato querem ajuda. Querem? Então ajude. Porque se assim for, Jesus nos ensina nessa parábola que devemos estar dispostos a irmos ao encontro e ajudá-los. Então, como vidas que um dia nós fomos assistidas, quando então vivíamos os nossos momentos de intensa necessidade, nós precisamos entender que o mundo todo é exatamente este caminho. Caminho que tem feridos, caídos, prestes a morrerem, os quais são exatamente objeto de nosso trabalho altruísta e compassivo. Onde é que está o caminho? Está aí. Quem são aqueles que nós precisamos ajudar? Os necessitados. Nós devemos nos colocar em amor a fim de levarmos socorro aos aflitos, aos oprimidos, aos doentes, aos negligenciados, aos presos, aos pobres, aos órfãos, aos escravos, aos tolos, aos famintos e que estão com seus pés na sepultura. E nós temos que fazer isso sem qualquer acepção de pessoas, sem qualquer acepção, sem olhar a diferença dos povos, sem olhar a diferença das raças, sem olhar a diferença das nações, das suas filosofias, dos seus critérios de vida, seja o que for. Falamos uma mulher, vamos à necessidade, vamos ajudar na necessidade de uma mulher, assim como também de um homem. De um hétero, assim como também de um homossexual. De um marginal, assim como também a qualquer homem que, mediante os nossos olhos humanos, pareçam ser o perfeito. E quando fazemos isso, devemos fazê-lo como cristão, demonstrando completa amabilidade. E isso sem qualquer vergonha e sem qualquer peso. Fazemos isso com alegria e com zelo. Se fazemos isso com peso, com obrigação, é sacrifício de tolo. Eu não estou fazendo por amor, mas eu estou fazendo por uma obrigação, seja ela qual for, talvez de uma religiosidade que está incutida na minha mente e que me deixa completamente perdido. E nesse caso é possível que eu seja, sabe o quê? Talvez um grande necessitado que precise que pessoas venham até a mim e me ajudem. Temos que fazer com alegria, com zelo. Mas temos que ter sabedoria, discrição,
discrição, prudência e sensatez. Muito possivelmente os incrédulos, quando nós nos colocamos a exercer esse amor dessa forma, eles podem até nos julgar dizendo que isso é fanatismo e é uma grande extravagância. Contudo, que isso não seja motivo para desmotivação em nossas vidas. Pelo contrário, que isso venha nos motivar, pois da mesma forma vilipendiaram, ultrajaram e zombaram de nosso Senhor Jesus Cristo. E nem assim ele se desmotivou em ir à cruz. Por mim e por você. Portanto, agir com amor altruísta, cuidando dos interesses dos outros, quando isso implica muitas vezes até prejuízo às nossas vidas. Isso vai com certeza refletir que fomos amados verdadeiramente com o amor de Deus e por Ele fomos transformados. E assim tivemos nossas mentes transformadas segundo a mente de Cristo. Se fazemos as boas obras, se exercitamos esse amor, e por exercitarmos esse amor, isso nos causa prejuízo, seja qual for. Seja de tempo, de dinheiro, de saúde. Mas isso vai implicar uma coisa, que o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Eu nunca vi o apóstolo Paulo estar preocupado se tem prejuízo de dinheiro ou se não tem. Ele disse, olha, o lucro maior da minha vida é Cristo. O viver para Ele é tudo. E ele diz mais, a minha vida não tenho por nada, morrer para mim é lucro. E eu vejo muita gente preocupada com isso, com aquilo. Será que Jesus, quando saía, estava preocupado com o sol do deserto? Não é esse solzinho da gente, não. É um sol de 45, 50 graus na sombra. Será que aqueles apóstolos estavam preocupados quando passavam por aqueles penhascos rochosos? O que tinha nos pés era uma sandáliazinha que protegia quase nada. Será que eles estavam preocupados com o que comer ou o que não comer? Será que eles estavam preocupados com a imunidade deles, física, ou isso, aquilo, outro? Eu não estou dizendo que você seja irresponsável com sua vida. Mas eu estou dizendo o seguinte, se é para ter prejuízo para a glória de Deus, que você o tenha, que nós venhamos ter. E se for sua saúde, que seja sua saúde. Mas isso não pode ser impedimento de fazer a obra de Deus. Não pode. Portanto, assim procedamos, para que possamos demonstrar que somos verdadeiros cristãos, visto que exercitamos o amor com uma responsabilidade sublime. Porque, nessa parábola, foi um desprezado e desconhecido samaritano que acudiu o ferido. E para o samaritano, um judeu necessitado, foi ele o seu próximo. O seu próximo foi seu inimigo. Mas ele não se esquivou. Assim como Jesus nunca se esquivou de nós. Sendo nós seus inimigos, ele morreu por nós, para nos reconciliar com Deus, a fim de agora sairmos dessa posição de inimigos, para agora sermos amigos do Senhor, amigos de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira e última lição.
A terceira e última lição, ela vai falar agora sobre como exercitar esse amor verdadeiro. Versículo 34 ao 35 diz assim: foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando eu voltar. Jesus nos deixa claro que o amor exercido pelo samaritano para com aquele viajante, Jesus disse que não houve resistência nem limitações. Os sentimentos de estar ali diante daquele homem, um homem que era pertencente a uma nação que repudiava seu povo, isso não deteve o samaritano. A única coisa que veio em mente ao samaritano é melhor dizendo, a única coisa que não veio em mente ao samaritano foi quem era aquele ferido, a sua identidade. Isso não passou na sua cabeça. O que ficou na mente daquele homem, do samaritano, foram as necessidades e urgência dos seus ferimentos. A compaixão não deixou que o samaritano olhasse para as suas diferenças. E sabe por quê? Porque antes disso, ele sentiu a dor do outro em seu coração. Ele sentiu compaixão. A dor do outro no nosso coração. Aquele samaritano, ao socorrer o homem ferido, ele demandou muito esforço e também tempo. A ação do samaritano ao socorrer aquele homem teve proporções conforme as necessidades demandadas. Ou seja, o que precisou ser feito, ele fez. O samaritano, ele nem poupou esforço, ele não poupou tempo e tampouco dinheiro. E ainda sendo ferido um estranho, mas mesmo assim, o samaritano tratou dos seus ferimentos, aplicando óleo e vinho e os enfaixou. E ainda, ele abriu mão, sabe do quê? Da sua montaria. Para que dessa forma pudesse levar aquele homem ferido para a hospedaria. Ele passou a andar a pé para que aquele homem pudesse seguir para a hospedaria montado em seu animal. Onde ali, chegando na hospedaria, ele poderia tratá-lo de forma mais adequada. E não bastando isso, aquele samaritano no outro dia entregou ao dono da hospedaria dinheiro, dizendo: olha, cuida dele, eu vou ter que ir ali. Se você precisar gastar mais com ele do que já foi gasto e do que esse dinheiro que eu já estou dando, e não era pouco, bote na minha conta que quando eu voltar eu pago. Agora tem um porém. Ele só entregou aos cuidados do hospedeiro no dia posterior. Muito provavelmente ele dormiu lá, ou seja, ele passou a noite com aquele homem. Aquele homem com febre, delirando, tremendo, com fortes dores, contusões por todo o corpo. O que subtende que aquele samaritano passou a noite cuidando dele, botando um pano frio para a febre baixar, cobrindo com cobertor, aquecendo por conta do frio. Ficou sentado numa cadeira, num tamborete, quem sabe,
passou a noite toda em vigília por conta daquele homem a quem ele resolveu amar com amor verdadeiro. Posso dizer que esse homem não dormiu a noite toda. Ele não ficou dizendo, eu não posso ficar aqui. Amanhã eu tenho que trabalhar. Eu não posso fazer isso porque eu tenho meu compromisso. Eu não posso parar para ajudá-lo porque eu tenho um compromisso no final da tarde e se eu não chegar eu vou perder aquele negócio. Sim, queridos, mais uma vez, diante desta narrativa de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz a todos nós, os seus remidos e salvos. Então escuta aqui, crente, o que o Senhor está a nos dizer. Vão e façam o mesmo. O apóstolo Joãozinho do amor, lá da primeira carta, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, ele diz assim, e essa versão fica muito, muito bacana. Diz, filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Queridos, não há como seres humanos espirituais, quem é salvo é um ser humano espiritual. Não há como tal não entendermos a lição que nosso Senhor está aqui a nos falar. Se temos em nós o habitat do Espírito Santo, abra os ouvidos e escute o que o Espírito diz à igreja. Porque aqui está algo inconfundível. Portanto, queridos, a bondade de um cristão para com as outras pessoas não pode estar limitada a palavras e somente palavras, a blá, 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 blá. Mas a verdade desse amor deve ser plenamente atestada, comprovada, testemunhada por meio de ações e do viver. Vou repetir. A bondade de um cristão para com as outras pessoas não pode estar limitada a palavras e somente palavras, mas a verdade desse amor deve ser plenamente atestada, comprovada, testemunhada, provada por meio de ações e do viver. Um amor de um cristão deve ser prático, não teórico. Deve ser concreto, não abstrato. Jamais subjetivo, jamais limitado no campo do pensamento. Deve ser um amor que envolve renúncia, que envolve sacrifício, sejam isso tempo, trabalho e dinheiro. A amabilidade de um verdadeiro cristão deve ser vista em atitudes e realizações, e não somente em conversas e palavras. Se trabalhamos incansavelmente a fim de ganharmos dinheiro, não devemos deixar de nos esforçar gastando tempo e força física, fazendo bem aos necessitados de ajuda. Ser sua no seu trabalho é bíblico. Faz bem. Preguiçoso não está
Não está bem na fita com Jesus, não, tem que trabalhar mesmo. Então você acorda cedo. Você pega ônibus, ou vai no seu carro, ou vai de carona, ou vai a pé, ou vai de bicicleta. Não vai trabalhar? Vai. Trabalha 8 horas por dia, às vezes 10 horas por dia, às vezes 15 horas por dia. Não é assim, trabalho tem muito, dinheiro pouco. Você faz isso todo dia. Muitas vezes tem até terceiro expediente. Tem 2, 3 empregos. Rala. Porque precisa pagar as contas. Porque precisa muitas vezes pagar seus próprios mimos, por vezes. Abre mão de muitas coisas. Não lancha, não compra pizza, não compra sapato, não faz as unhas, não faz o cabelo, não faz isso, não faz aquilo outro. Não lava o carro, não troca o carro, não faz, enfim. E faz tudo isso. Se esforça, se dá. Se dá. Por que não ter a mesma vontade de trabalho, de esforço, fazendo bem aos necessitados de ajuda, fazendo bem feito, fazendo responsavelmente, fazendo diligentemente a obra do reino de Deus, a qual eu e você, todos nós fomos chamados. Por quê? Porque para o mundo tudo, para Deus só o que sobra. Por quê? Porque eu não tenho um cansaço para ir trabalhar, mas tenho um cansaço para ir para a igreja, eu tenho um cansaço para fazer a obra, eu tenho um cansaço para evangelizar, eu tenho um cansaço para tocar, eu tenho um cansaço para vir para ensaio, eu tenho um cansaço para todo mundo, eu tenho um cansaço para pregar, eu tenho um cansaço para isso, mas não tenho um cansaço para trabalhar. O que é que está faltando? Avalie Jesus indo para a cruz, cansado, já tinha apanhado e não era brincadeira. Coroa de espinhos enfincada no seu crânio, seu corpo todo tirado o couro, um madeiro sobre suas costas soltando aquelas frepas e entrando nas suas feridas abertas. Sol, sede e humilhação. Avalie que ele chegasse assim: chega, eu estou cansado. Pilatos, posso ainda voltar atrás? Sabe o que aconteceria se isso acontecesse? Que não vai acontecer. Porque ele é fiel à sua palavra. Estava eu e você tudinho no inferno. Passaporte comprado e garantido. Inferno. Trabalhar, demandar tempo, recursos, saúde na obra do reino de Deus. Não pode ser um entendimento na nossa mente que nós estamos perdendo tempo. Como cristãos, nós não devemos ter vergonha de trabalhar a fim de minimizar a infelicidade desse mundo. Enquanto pudermos, devemos estar dispostos e encorajados a emprestar os ouvidos e, ao mesmo tempo, estendermos as mãos àqueles que precisam e que necessitam de ajuda.
esse tipo de amor, o mundo não vai compreender. Não vai entender. E por isso nós iremos encontrar pouca ou talvez nenhuma gratidão. A demanda que vai ter agora, dia 5, no decorrer de dezembro, de evangelização, de gastos, disso, de esforço físico, de sol, de etc. Vai ter muita gente lá dizendo, isso é um bocado de doido. Talvez até tenha dentro da igreja alguém dizendo assim, isso é uma perda de tempo. Estou dizendo porque tem. Mas na mente de um verdadeiro cristão, isso não pode existir. Vai ter ingratidão, vai ter injustiça, vai ter desaforo. Mas isso não importa. Pois, afinal de contas, o cristão, ao exercer esse amor, ele o faz, em primeiro lugar, pelo seu Salvador e não é por outra pessoa. É amor a Deus. O que importa ao verdadeiro cristão, o que lhe importa, na verdade, é, antes de tudo, andar como Cristo andou e, portanto, colocar em prática essas lições que a parábola do bom samaritano está a nos passar. É o que nos importa. Ministério de Louvor. Queridos, que nós venhamos de forma bastante solene, de forma muito séria, meditar em nossas vidas sobre essa passagem do Evangelho. E assim venhamos nos examinar nossos corações. Uma parábola que tem um nome tão usado nesse mundo. Instituições filantrópicas, hospitais, casas de saúde, tão conhecida nesse mundo, contudo é tão esquecida nas mentes de muitos cristãos. Quão triste é muitas vezes enxergar tanta avareza e mesquinhez que se tem encontrado dentro da igreja de Cristo. E o pior mesmo, é encontrar na vida daqueles que professam fé nas doutrinas fundamentais do cristianismo e que participam da ceia. Parece até que não tem entendimento do que representa isso. Parece que aqui não passa em mente o que de fato é esse rito simbólico da ceia do Senhor. Senão aquele que tanto amou o mundo. Como os dados móveis estão desativados. E que entregou a sua vida por amar o mundo, a sua própria vida, a vida do seu filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Um amor que amou tanto de uma forma que se deu, um amor trivial, não um amor qualquer, mas um amor que é poderoso para transformar vidas, visto que essas vidas reconhecem que por esse Deus foram amadas, e por serem amadas por Ele,
não pode se recusar. Não pode nem passar na mente que não venha amar a muitos outros que eram tão necessitados desse amor quando ele for um dia. Portanto, como é triste enxergar essa avareza e mesquinhez na vida de muitos que professam fé nas doutrinas fundamentais do cristianismo e participam da ceia do Senhor. E contudo, não praticam, não vivem esse amor. Esse amor não é encontrado em suas vidas. Como tem sido difícil, por vezes, ver cristãos que são sensíveis às demandas na vida de muitos, contudo, são esses muito poucos. São raros. São cristãos raros que são sensíveis a todas essas demandas. Eles exercem generosidade de forma gentil e amável. E isso eu não estou falando dos seus filhos e dos seus familiares. Mas esses têm sido difíceis. Pensemos bem, pois se nosso Senhor nos deixou essa parábola, não foi por acaso ou para enfeitar essa Bíblia, mas para que possamos ouvi-la e fazer dela um equipamento de raio-x na minha e na sua vida. Que utilizemos essa parábola para, por meio dela, nos enxergar e ver aonde nós nos enquadramos. No bom samaritano? Ou no sacerdote e no levita? Nosso procedimento diário tem sido um viver que prova que esta parábola faz parte de nossas regras na conduta cotidiana de nossas vidas. É isso que temos o entendimento? O que verdadeiramente nós somos? Que nós venhamos perguntar a nós mesmos com bastante sinceridade. Quanto aos incrédulos que vivem ao nosso redor, em meio à nossa família, nossos vizinhos, colegas de trabalho, estranhos que conhecemos nas ruas, que abordamos, que passamos por eles, melhor dizendo. Quanto a estes incrédulos, que são os mais necessitados de todos, pois ainda que tendo tudo neste mundo, nada têm, e por isso estão caídos à beira do caminho. Caminho esse por onde transitamos. Estamos indo ao encontro deles? Ou temos ido, ou temos tido a conduta do sacerdote e do levita, nos desviando e deixando que estes morram em seus delitos e em seus pecados? Não esqueçamos, pois muitos assim existem nesse mundo, muitos. E muitos desses muitos estão bem próximos de nós, de mim e de você.
O que estamos fazendo pelas vidas destes? Nada. Eu espero muito em Cristo Jesus que Ele nos ajude a responder estas tais perguntas agora. E por fim, de fato, eu concordo com nosso querido irmão Riley. O mundo seria mais feliz se houvesse mais cristianismo prático, não teórico, prático, vívido em nossas vidas. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, derrame sobre nossas vidas suas bênçãos e sua misericórdia.